bem com todos? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma jornada aqui de troca de informações, muito bem apresentada no início aí com uma abordagem bastante objetiva sobre o direcionamento que vamos dar. Hoje nós vamos falar especificamente sobre governança de dados como não governança de dados pela governança de dados somente, mas principalmente como um alicerce para o compliance. E por que de tudo isso, né? Nós estamos passando por uma movimentação de mercado na qual demorou, mas chegou, a situação na qual os órgãos de regulamentação, os clientes não mais aceitam a simples, entre aspas, papelândia. Hoje o mercado necessita nos due diligence, necessita para qualquer contexto de auditoria, esse sempre foi dessa forma, necessitam que seja disponibilizado evidências, evidências do que está sendo colocado como eu faço, eu tenho. Então, não mais hoje é aceito a simples apresentação de um conjunto de diretivas baseados em política, baseados em processos, procedimentos, em suma, baseados simplesmente num contexto documental. Está sendo exigido de forma efetiva uma comprovação desse cenário. Então, isso muda bastante as regras do jogo, porque a partir de agora nós seremos obrigados a apresentar evidências. Quem está no contexto, quem está, né, no contexto aqui do mercado financeiro, acompanha, está acompanhando, está sujeito à nova resolução 18 aí que foi colocada no final do ano passado, onde nós temos um cenário específico de governança de dados. Sempre teve, mas agora ele está muito mais efetivo com foco de apresentação de evidências. Então, ó, por que nenhum programa de conformidade hoje ele se sustenta caso não seja de forma efetiva, de forma estruturada, não especificamente apresentando um conjunto de documentos, mas sim apresentando toda uma arquitetura de dados organizados. Então, nesse foco é que nós vamos bater um papo hoje. Bom, meu nome é Wellington Mônaco, para quem ainda não me conhece, tem meus dados aqui, eu disponibilizei antes do começo da aula, mas eu novamente passo aqui um cenário efetivo para quem quiser entrar em contato conosco. Fiquem à vontade, tá? Para tirar dúvidas via WhatsApp, principalmente no nosso LinkedIn. Então, vamos à abordagem aqui de 3 perguntas que nós passamos para vocês. Pensem nelas e respondam enquanto empresa, enquanto seus clientes. Respondam nesse foco, tá? Assim, ó. Primeira pergunta. Primeira pergunta para vocês pensarem aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Se dois relatórios da sua empresa eles mostrarem números diferentes para o mesmo indicador, você sabe dizer qual relatório está correto? Você saberia dizer qual relatório está correto? Sim ou não? Isso acontece. Outro cenário: se um cliente pedir hoje todos os dados que a empresa tem a respeito dele, num contexto aí
de um cliente no foco da LGPD, por exemplo, em quanto tempo você consegue responder com segurança e assertividade quais os dados você tem disponível para o seu cliente? Outra pergunta: se um dado cadastral estiver errado no sistema, seja um cadastro de um cliente, seja um cadastro de um colaborador, seja um cadastro de fornecedor, existe alguém responsável de forma definida, documentada, para que ele se responsabilize e direcione essa correção? Existe? Quem é o dono do dado dos seus clientes, do dado do cliente da sua empresa? Quem é? Quem é o dono dos dados dos colaboradores da sua empresa? Quem é o dono efetivo dos dados dos fornecedores da sua empresa? Entenderam? Entendeu? E aí, como vocês pensam a respeito? Como que vocês tratam essa situação? E essa situação, por definição, ela é tratada no contexto de governança de dados, tá ok? Uma governança estruturada de dados. Não dados pessoais. Vamos quebrar um paradigma aqui, porque muito se falou, né, e ainda muito tem se falado a respeito de LGPD, dados pessoais sensíveis. A governança de dados, ela trata todos os dados corporativos, incluindo dados pessoais e incluindo dados pessoais sensíveis, por definição. Então, esse contexto é totalmente diferente. E o contexto da governança de dados, ele é abrangente, tá legal? Vamos agora ao cenário bastante comum que nós podemos tratar no dia a dia corporativo. Quantos clientes nós temos ativos nesse exato momento nas nossas empresas, né? O comercial fala assim, ó, nós temos 12.400 clientes ativos que compraram nos últimos 12 meses. O pessoal do financeiro adota outro critério e ele coloca o seguinte: nós temos 9.800 clientes nos quais nós executamos, processamos algum tipo de faturamento. Aí você tem uma outra abordagem do CRM, o pessoal que trata mais a base de dados propriamente dito dos seus clientes, dos seus prospects, de clientes inativos. Tem que, no registro, nos registros da minha base de dados, sem se preocupar com eliminar dados duplicados. Hoje eu tenho 15.300 dados de clientes caracterizados como ativo. E aí? Como que fica? Qual dado está correto? Então, todo esse cenário, ele direciona a uma visão de que essas três informações, elas podem ser consideradas como corretas. Por quê? Porque elas estão tratando visões diferentes. Elas estão tratando vieses diferentes. Então, para isso, você precisa ter um direcionamento corporativo de como governar essas situações. Entenderam? E vamos começar aqui já a quebrar alguns paradigmas. Governar não é ferramenta, tá bom? Governar não é Microsoft, o M365, não é Google, não é ferramenta A, não é ferramenta B, não tem nada a ver com governar. Governar são regras corporativas alinhadas aos objetivos de negócio. Isso é governar. Então, voltando no exemplo aqui, né? Todo o cenário do foco de um contexto qualquer dos dados corporativos, eles precisam ter regras previamente definidas. Então, quando você fala no faturamento, o faturamento da empresa, ele tem um dono, o processo tem um dono.
Cliente ativo, ele tem um contexto de faturamento, como foi colocado aqui no último trimestre, tem toda uma taxa de perda de clientes, tem toda uma margem de produtos, margem de lucro, mas é uma visão pontual. Você pode não estar tratando grupos específicos de cliente que vai atender essa sua demanda que foi solicitada. Por quê? Porque você está tratando outro contexto, entenderam? Então, esse é uma situação hoje que nós temos, por exemplo, a definição de glossários corporativos, a definição de nomenclaturas e a definição de processos, e dentre eles nós temos o quê? Uma gestão do dado mestre unificado, onde você define o que é um dado mestre. Quem é o dado mestre? Cliente é o dado mestre. Cliente é o dado mestre. Esse dado mestre, quem é o dono por manter o cliente ativo? Ah, o dono do dado do cliente, da base de dados de clientes, é o pessoal do marketing. Pronto, já definiu. É o gerente, o diretor de marketing, está definido. Ele é o responsável nesse foco, tá? Aí nós temos um outro problema que é administrado em todas as empresas, que é com relação a, entre aspas, dívidas acumuladas por dados incorretos, dados desatualizados. Então, existe esse cenário em todas as empresas, onde existe a identificação de que determinado dado está incorreto, mas você não tem um processo estruturado para atuar efetivamente na correção desse dado. Porque esse dado hoje ele está espalhado via e-mail, está espalhado via várias planilhas Excel, está espalhado num cenário desorganizado, desestruturado corporativamente falando. O que eu quero abordar disso? Abordar disso. A grande maioria dos dados corporativos hoje, ela não está estruturada numa aplicação, em uma estrutura de banco de dados. Ela está distribuído em anexos via e-mail, em arquivos espalhados em todas as suas bibliotecas, seja no servidor de arquivo, seja no SharePoint, seja no Google Drive, está espalhado. Então, isso não é uma estrutura de dados organizada, estruturada. Então, hoje tem um dado aí, o último dado que foi divulgado na internet aí do Gartner Group, é que existe uma perda anual de quase 13 milhões de dólares com perda de negócio só relacionado a dados de baixa qualidade. Quem gerencia a qualidade dos dados da sua empresa? Quem é responsável por isso? 59% das empresas não tem um processo estruturado de qualidade, não tem uma aferição, uma auditoria, não tem isso estruturado. E nós temos um contexto maior ainda de que os dados, a grande maioria, como já foi dito, 80% aqui no caso, que é um dado de 23, eles não são estruturados. Eles estão fora de um ERP. Eles estão fora de um sistema qualquer. Eles são dados totalmente estruturados na forma distribuída em planilhas, anexados via e-mail, em documentos formais da empresa, não é isso? Manuais, processos, procedimentos, PDFs. Então, tudo isso está disponível. Então, o dado errado que ninguém corrige é aquele dado que tem um ônus financeiro para a empresa. E a empresa vai pagar por isso em algum momento. Ela vai pagar por isso. E hoje, não sei se vocês ou quem está envolvido efetivamente nessa nova estruturação tributária, vocês estão
quem está envolvido, é claro, está intrinsecamente preocupado com um conjunto de processos de conciliação. Por quê? Porque o governo ele vai mandar e falou o seguinte: ó, você está pagando imposto errado, porque estará tudo integrado. Hoje o processo é o contrário, é diferente. Você fala quanto você vendeu, você paga os impostos, você dizendo para o governo o quanto você vendeu, quanto você faturou, e você emite, gera as guias e paga os impostos. Com essa reforma tributária, isso mudou. Isso mudou. Isso mudou e está mudando de forma que o governo vai te mandar uma cobrança, uma multa, falar, você pagou o imposto errado. Não é o que acontece com o e-social já? O e-social já não acontece isso? Então, se você fizer um tratamento de um erro antes de você fazer o upload para o e-social, você tem uma visão, um aparato, um reconhecimento. Se você subir um dado incorreto para o contexto da Secretaria da Fazenda, para o e-social, para o teu imposto de renda, você pode receber uma notificação de que aquela informação está errada. Então, esse é o contexto que nós administramos corporativamente. Então, tem uma situação onde o atendimento ao cliente, por exemplo, o atendimento ao suporte interno, encontra uma informação errada, e aí você começa, né, dentro da cultura corporativa com aquelas situações. A TI diz: o dado, quem é responsável pelo dado é o negócio. O negócio fala: não, quem é responsável pelo sistema é a TI. E aí fica nesse cenário que ninguém resolve o problema, pois não existe uma definição corporativa de quem é o dono, quem é o responsável por aquele tipo de dado. Quem é o responsável pelo dado dos seus clientes? Pensem nisso. Quem é o responsável pelos dados dos colaboradores? Tem que ser definido um owner. Não é departamento. Não existe departamento legalmente. Quem é responsável é o gerente de recursos humanos. É o diretor de recursos humanos, porque ele tem uma responsabilidade civil sobre esse contexto. O mesmo com os dados contábeis. O contador é responsável por isso. Então, todas essas aferições, elas sempre vão se deparar com o cenário de que, sem dono, sem atribuição de quem é o dono pelos dados, pelas informações, o problema ele fica circulando dentro da empresa sem efetividade de resolução, sem a causa raiz. Então, o cadastro ele pode estar duplicado, um cadastro de fornecedor, um cadastro de notas fiscais, um cadastro de clientes, um cadastro de fatura, um cadastro de pedidos, um cadastro de contratos assinados, um cadastro de contratos a vencer. Tudo isso precisa definir um dono.